Ele tá lá. Tá o quê? Vamos lá. Opa, e ele quer tirar para quê? Ai. Não estou entendendo nada. Não estou nem ouvindo. Gente, então vamos lá começar. Nessa quarta unidade, na quarta unidade, a gente vai estudar o segmento axial do corpo. O segmento axial é formado pela cabeça, pescoço e tronco. Nessa primeira parte que eu vou ministrar, eu vou dar a parte de ossos e articulações, do crânio, da coluna vertebral e da caixa torácica. Depois a gente vai fazer alguns seminários que são sobre os músculos, artérias, veias e nervos dessa mesma região, cabeça, pescoço e tronco. Então, a gente vai estudar essa formação óssea, que é o crânio. Né? Todo mundo já sabe que crânio não é sinônimo de cabeça. Cabeça se considera tudo. E o crânio é apenas a parte esquelética da cabeça. São os ossos e as articulações da cabeça. É formado por ossos, a gente vai já estudar o nome de cada um deles, são no total de 22 ossos, e são unidos por articulações. A maioria das articulações do crânio, elas são articulações fibrosas, portanto, imóveis. Apenas uma articulação, ela é sinovial, imóvel, que é a articulação temporomandibular, entre o osso temporal e a mandíbula. No crânio também tem uma articulação cartilaginosa, que é entre o esfenóide e o occipital. Mas todas as outras articulações do crânio, elas são suturas, elas são fibrosas, portanto, imóveis. E o crânio, ele realiza várias funções. Entre elas, uma das funções é formar a caixa óssea para abrigar e proteger o encéfalo. O encéfalo, né, é a estrutura principal do sistema nervoso, formado pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Sim. A senhora não está espelhando o slide aqui para a gente. Nossa. E agora vocês avisaram. Tá gravando. Eu coloquei, então foi isso. Eu coloquei para gravar, mas esqueci de compartilhar. Desculpa aí o pessoal de casa. Mas, assim, por enquanto não teve realmente nenhuma imagem importante, não. Ai, meu Deus. Aí, tá aula aberta. Tem 10 aulas abertas aqui. Então, o crânio, né, uma das principais funções do crânio é formar cavidade para proteger e alojar o encéfalo. A gente chama cavidade craniana. Aí dentro da cavidade craniana tem o encéfalo. Além disso, o crânio também apresenta outras cavidades para alojar os órgãos sensoriais especiais, como, por exemplo, o olho, que está dentro de uma cavidade que se chama órbita, como, por exemplo, a estrutura aqui interna do ouvido, né? O ouvido médio e o ouvido interno ficam dentro do osso temporal, e ainda que a cavidade nasal, que tem o órgão da olfação, e a cavidade oral, que tem o órgão da gustação. Então, esses são os órgãos sensoriais especiais, né? Os órgãos da visão, audição, olfação, visão e do equilíbrio. Também apresenta abertura para a passagem do ar, que é a abertura da cavidade nasal, dos alimentos, a abertura da cavidade oral, e também aberturas para a passagem de artérias, veias e nervos. A gente vai estudar o crânio hoje, a gente vai estudar vários forames. Esses forames, eles servem exatamente para passar artéria, veia e nervo. Eu vou falar aqui, muita coisa que passa não vai estar escrito, mas não precisa também ninguém escrever, por enquanto. No livro do Muri, tem um quadro, uma folha, cada forame que passa nele. Então, vocês vão pegar por lá. E as maxilas, a mandíbula e os dentes, eles são necessários para a mastigação, eles são presentes na mastigação, e eles vão formar um sistemazinho que a gente chama de sistema estomatognático, muito estudado na odontologia, mas também na medicina. Então, estão aqui os ossos do crânio.
O crânio, ele é formado por 22 ossos, e esses 22 ossos, eles são divididos em duas regiões diferentes. Essa região aqui superior, que está em laranja, se chama crânio neural ou neurocrânio. E ele está orientado, ele está localizado nessa região superior e posterior do crânio. E ele é um pouco maior do que o viscerocrânio. O neurocrânio, ele tem esse nome porque ele aloja o encéfalo, que é uma estrutura do sistema nervoso. Essa parte aqui, ó, supero-posterior, eu chamo de neurocrânio. Aloja o encéfalo, que é uma parte do sistema nervoso. Essa parte aqui mais inferior, a face, ela tem essa orientação anterior-inferior e ela se chama viscerocrânio porque vai alojar algumas estruturas viscerais, como, por exemplo, a estrutura da boca, que faz parte do sistema digestório, e as estruturas do nariz, que fazem parte do sistema respiratório. O sistema digestório e respiratório são sistemas viscerais. Então, essa região aqui, anterior-inferior, se chama viscerocrânio, ou crânio visceral. E essa região superior e posterior é o crânio neural ou neurocrânio. Então, vamos estudar primeiro aqui o neurocrânio. Ele tem essa posição, é maior, e ele é formado daqueles 22 ossos, ele é formado por 8 ossos. Os ossos dos membros, todos eles são pares, porque tem do lado direito e do lado esquerdo. Os ossos do crânio não são todos pares. Alguns são ímpares, quer dizer, só tem um, bem no meio, e outros direito e esquerdo. Então, desses 8 ossos do neurocrânio, eu tenho 2 pares, são 2 parietais e 2 temporais. Então, já vai dar o total de 4. Aqui é o parietal, né, esse que está em verde, e o temporal, esse que está em rosa. Então, eles são ossos pares, são 2 de cada um. E os ossos ímpares são o frontal, só é um frontal, o occipital, o esfenoide, que é esse aqui em amarelo, né, que novamente ele em amarelo, e aqui o etimoide. Etimoide, esfenoide, occipital, frontal, parietal e temporal, eles vão delimitar a cavidade craniana que contém o encéfalo do sistema nervoso, então eles formam o neurocrânio. O etimoide é esse aqui lilás, ó, roxinho. O etimoide, ele até tem uma parte assim no neurocrânio, ele termina entrando um pouco no nariz. Tem livro que bota ele nas duas partes. Eu só botei aqui no neurocrânio, mas tem livro que bota ele sendo do neurocrânio e do viscerocrânio, porque ele entra no nariz. Então, esses são os ossos do neurocrânio. E aqui nessa parte anterior-inferior são os ossos do viscerocrânio, que eles são menores e em maior quantidade. Eles são em número de 14 ossos no total, sendo 6 pares, né, direito e esquerdo, e apenas 2 ímpares. Os pares são os ossos nasais, né, aqui no nariz, o nome já está dizendo, também são 2, direito e esquerdo. Aqui são as maxilas, também tem maxila direita e esquerda. O zigomático, forma a maçã do rosto, né, que são assim os mais superficiais, nasal, maxila e zigomático. Aí, aqui mais internamente, eu vou ter essa elevaçãozinha aqui dentro, se chama concha nasal inferior. Aqui na órbita, esse rosinha aqui é o lacrimal. E lá no céu da boca, lá dentro da boca, esse aqui bem posterior é o palatino, esse laranja pequenininho aqui. Então, palatino, concha nasal inferior, lacrimal, maxila, zigomático e nasal são os ossos pares do viscerocrânio. Os ímpares só são 2, que são a mandíbula e o vômer, que é esse ossozinho rosa aqui, ó. Ele fica dentro da cavidade nasal, é o vômer. Só é um vômer e uma mandíbula, mas são 2 maxilas, 2 zigomáticos, 2 nasais, 2 lacrimais, 2 palatinos e 2 conchas nasais inferiores. Então, se eu somar isso aqui, vão dar 14, que são, né, 6 vezes 2, mais os 2, e são 8 no neurocrânio. Existem alguns pontos, algumas regiões que são importantes no crânio, que a gente chama de pontos craniométricos. Eles são pontos utilizados para fazer medida do crânio, né? Por isso é que são craniométricos. Através dele, você faz algumas medidas do crânio. Fazendo essas medidas, eu vou comparar os tipos de crânio. Existem uns índices que são calculados no crânio,
para você ver se a pessoa, se tem o crânio comprido, é um nome. Se tem aquele crâniozinho redondinho, a cabeça redonda, é uma outra classificação. Então, a gente consegue classificar os crânios, o formato dos crânios, utilizando algumas medidas. E também esses pontos craniométricos, eles são utilizados para identificar algumas patologias. Às vezes a pessoa tem um tumor, tem uma hidrocefalia, aí a forma do crânio modifica e você pode utilizar esses pontos. Existe uma radiografia, né, quem é dentista, radiografia cefalométrica. Ela é muito utilizada na odontologia, principalmente na ortodontia, você vai fazer o tratamento, né, o aparelho ortodôntico, e ele é muito utilizado também na medicina. Então, são os pontos craniométricos. Eu trouxe aqui, 7 pontos craniométricos, mas eles são muito mais do que isso. Eu trouxe só os principais, os que a gente utiliza mais, mas existem vários outros pontos craniométricos. Então, existe um pontozinho aqui no crânio que se chama bregma. O bregma é exatamente um pontozinho que tem aqui em cima, ó, que fica na junção do osso frontal com 2 parietais. Aí, esse ponto aqui... Exatamente, é lá na moleira, lá na fontanela, é o bregma. Moleira é o nome popular, né? E o nome correto é fontanela ou fontículo, mas é o nome mesmo assim, mais popular, moleira. O que é moleira? Porque é molezinho, ó. Aí o pessoal chama moleira. Mas aquela moleira, quando ela desaparecer, porque ali os ossos ainda não estão todos formados, ainda tem uma regiãozinha mesenquimal ainda, embrionária. Depois, quando os ossos se formarem completamente, vai desaparecer aquela moleira. Aí aquele ponto lá é chamado de bregma. Então, onde é que se localiza o bregma? Na junção do osso frontal com os 2 parietais. Ou, posso dizer também, na interseção, na junção da sutura coronal, que é essa linhazinha aqui, com a sutura sagital. Aqui atrás tem o lambda já é lá atrás, ó. É também a mesma coisa, a interseção dos ossos parietais com o osso occipital. Também no recém-nascido, aí tem uma moleira, aí tem uma fontanela. Só que ela é menorzinha, não é tão palpável como essa aqui de cima. Mas lá também tem uma fontanela, né, no recém-nascido. Então, esse ponto se chama lambda e ele corresponde à interseção da sutura sagital com a sutura lambidoide. Exatamente. Lembra o lambda, que é a letra grega. O ponto mais alto do crânio se chama vértex. Se eu estiver aqui, ó, em posição anatômica e passar um plano horizontal aqui no meu crânio, onde ele toca aqui é o vértex. O vértex, ele fica na sutura sagital, um pouquinho atrás do bregma. Ó, você vê que aqui está o bregma, aí um pouquinho aqui é o ponto mais alto do crânio, que é o vértex, e lá atrás vai ser o lambda. Eles ficam assim todos na região mediana do crânio. Quando eu olho aqui lateralmente, existe também aqui na junção desses ossos 2 pontos craniométricos, que são o pitérium e o asterium. O pitérium é a junção, é a interseçãozinha dos ossos frontal, parietal, temporal e esfenoide, que também tem uma moleira aí nessa região, tá? Aí essa parte aqui toda a gente chama de pitérium. Aqui atrás é o asterium. O asterium é a interseção do occipital, temporal e parietal. Você tem que ter essa imagenzinha do crânio aí na tua cabeça, porque ninguém vai decorar esse monte de osso. Você tem que pensar e perceber qual é o osso de cada região, tá? Então, bregma, vértex, lambda, pitérium e asterium. Essa regiãozinha, essa depressão aqui, ó, o nariz não tem um fundinho, bem aqui, essa depressão, esse fundinho aqui do nariz se chama násium. E ele fica no ponto de junção do osso frontal com os 2 ossos nasais. Aí isso aí se chama násium. E um pouco acima do násium, aqui já no osso frontal, entre as 2 sobrancelhas, essa elevaçãozinha aqui é a glabela. A glabela é muito conhecida, é mais conhecida, principalmente na dermatologia, porque bota botox aqui, não ficam uns vincozinhos aqui, então botox na glabela. A glabela é exatamente essa região aqui, entre as 2 sobrancelhas. E é uma elevação que a gente tem aqui no osso frontal.
Então, esses aí são alguns dos pontos craniométricos, são os principais, mas além deles, quem já, por exemplo, o dentista que está aqui sabe que tem muito mais pontos craniométricos, tem mais do dobro de ponto craniométrico do que está aí. Mas a gente botou os principais. Tem o gnat, o base, o ônio, tem um monte de pontos craniométricos. Então, esses pontos craniométricos, essa radiografia cefalométrica, quem usa aparelho ortodôntico já fez essa radiografia. Ela é feita a radiografia, eu nem coloquei aqui, e o radiologista ele passa várias linhazinhas unidas, e, por exemplo, na odontologia, ela é utilizada para você ver o padrão da dentição, do osso, da maxila e da mandíbula, para ver se vai ser preciso extrair dentes, se vai conservar os dentes. Então, é para fazer o planejamento da ortodontia. Mas é utilizado também na medicina, como eu já falei, pesquisando uma hidrocefalia, um tumor, alguma patologia também. E a gente utiliza também para realizar essa classificação do crânio. Existem 3 tipos de crânio quanto ao formato, que é o dolicocéfalo, o braquicéfalo e o mesaticéfalo. O dolicocéfalo, esse crânio aqui, é um crânio de grande diâmetro longitudinal, ele com cabeça comprida, se chama dolicocéfalo. Aquela cabecinha mais arredondada, aquelas pessoas que têm o rostozinho redondo, e esse diâmetro longitudinal e o diâmetro transverso são bem parecidos, a gente chama braquicéfalo. É o céfalo, a cabeça longa e a cabeça curta. Dolicocéfalo e braquicéfalo. Como eu falei no início, existe um índice para você calcular isso aí. Existe uma fórmula que você aplica, e se aquele número é X, é dolicocéfalo, se aquele resultado é Y, é braquicéfalo, então isso tem um númerozinho, um índice que é usado para calcular isso aí, para identificar. E mesaticéfalo são os tipos intermediários. É um crânio que não é nem muito comprido e nem muito arredondado. Aí também tem um índicezinho lá que você calcula como sendo mesaticéfalo. Então, isso aí são os tipos de crânio, né, quanto ao formato. O Danilo falou sobre as moleiras. Então, aqui no crânio de recém-nascidos e de criança de baixa idade, quando a criança nasce, os ossos eles não estão bem formados, aí, completamente formados ainda esses ossos do crânio. Existe aqui algumas regiões, não é cartilagem, as pessoas gostam de chamar, não é cartilagem isso aí, não. É um tecido mesenquimal, também não é só pele, é um tecido ainda embrionário, proveniente ainda do embrião mesmo. Aí aqui vai acontecer a deposição de osso e aí vai desaparecer esse espaçozinho. Hã? Isso, na hora do parto vaginal, os ossos eles se aproximam e existe o que a gente chama de cavalgamento. O osso ele cobre assim o outro, ó. Aí aquela cabeça maior, ela vai diminuir de tamanho. Às vezes, quando a criança nasce num parto vaginal, a cabeça ela nasce meio torta, às vezes um comprido, um montrongo aqui. É exatamente ela se encaixando, se adaptando ao canal vaginal. Mas aí depois, né, comprimiu aqui, aí depois vai expandindo aos poucos e ficando na forma mesmo definitiva. Ó, você está vendo bem aqui essa foto? Deixa eu ver se tem outra. Não tem. Quando a criança nasce, o neurocrânio ele já está muito desenvolvido. Ó. O crânio dela é quase só o neurocrânio, porque o encéfalo já está bem desenvolvido. Mas essa parte de boca, de nariz, ele não está mastigando lá e nem está respirando com o nariz dele. Então, essa parte aqui do viscerocrânio, ela é bem pequenininha. Aí, quando a criança vai crescendo, né, vai se desenvolvendo, mastigando, respirando, falando depois, aí essa parte aqui que estava bem pequena, ela vai se expandindo. Então, a desproporção entre o neurocrânio e o viscerocrânio, no adulto é muito pequena. O neurocrânio é maior, mas ele é ligeiramente maior. Mas não recém-nascido, olha a desproporção aqui. Se eu dividir bem aqui em neurocrânio e viscerocrânio. Aqui está faltando a mandíbula, né? Ainda teria a mandíbula, está um pouquinho, mas a desproporção é muito grande. É mais ou menos de 7 para 1. E lá no adulto é 1 e pouco para 1. É bem, assim, a proporção é bem diferente. Então, nessas regiões aqui, onde o osso ainda não foi depositado, não foi formado, aí tem as fontanelas, também chamadas de fontículos, que na linguagem popular é conhecida como moleira. Essa fontanela aqui, lá na região do bregma, é chamada de fontanela bregmática ou anterior.
Ela é a maior de todas, ela tem essa forma de losango e ela é bem fácil de palpar. Em recém-nascido, você vai pegar um recém-nascido, você tem que ter cuidado aqui. Pode apertar, deixa eu ver aqui. Não, ali embaixo já só tem a pele, claro, esse tecidozinho mesenquim, mas já tem o cérebro ali, o encéfalo. Então, pancada, deve ser evitada tudo isso. Na criança recém-nascida, o pediatra toca até para identificar uma desidratação. Quando o recém-nascido está desidratado, a moleira, a fontanela, ela fica funda. Até as mães popularmente já sabem, está com a fontanela, com a moleira funda, profunda. É porque é um sinal de desidratação. Tá? Hã? Isso, você percebe bem, criança vomitando, diarreia, aí a moleira baixa um pouquinho quando ele desidrata. Então, essa fontanela anterior pragmática, ela é a maior e ela é a que fecha por último. Claro que ela vai fechando, depois você nem percebe mais, mas ela só fecha mesmo completamente por volta de 2 anos de idade. A fontanela posterior, também chamada de lambidóide, fica lá no local do lambda. Ela é a menorzinha, ela tem essa forma triangular, bem pequena, e ela se forma bem cedo, aos 3 meses de idade. Tudo isso aqui é aproximadamente, não precisa ninguém decorar esses números aqui, é uma média, pode ser um pouco mais precoce, pode ser um pouco mais tardio, é em torno disso aí. A fontanela anterior e a posterior, ou seja, pragmática e lambidóide, elas são ímpares, é só uma bem no meio. Mas aqui dos lados também tem 2 fontanelas pares, que são a fontanela lateral, também chamada de fontanela esfenoidal, e a fontanela posterolateral, também chamada de mastoidea. Essa elevaçãozinha, todo mundo toca aqui atrás da orelha, tem elevação, se chama processo mastoide. Aí ela fica aqui próxima, aí se chama fontanela mastoidea. E aqui próximo do esfenóide, a fontanela esfenoidal. Anterolateral, posterolateral. Elas são pares, tem do lado direito e esquerdo. E elas são no local do pitérium e do astérium. Tá? No adulto tem o pitérium e o astérium. No recém-nascido são as fontanelas esfenoidal e mastoidea. E agora vamos estudar o crânio, propriamente dito, né? É só uma introdução. Agora a gente vai estudar o crânio mesmo. O crânio. Aqui na medicina, a gente não vai estudar cada osso separadamente. A gente só vai estudar separada a mandíbula. Que a gente vai estudar o crânio como um todo. Na odontologia, por exemplo, tem umas aulas que estudam cada ossozinho individual, separado. Esfenoide, a mandíbula, a maxila, e assim por diante. Aqui a gente vai estudar o crânio como um todo. E o crânio, ele é estudado por vistas, também chamada de normas. Então, por exemplo, essa figura aqui é como se eu tivesse pego um crânio e tirei uma foto lá de cima. Estou vendo só essa parte aqui de cima. Então, a vista superior do crânio, também chamada de norma vertical. Assim, ó, estou olhando verticalmente. Então, eu chamo de norma vertical do crânio ou vista superior do crânio. Toda essa região superior do crânio, a gente chama de calota craniana, calvária ou abóbada craniana. São sinônimos. Eu posso chamar tampinha aqui. Lá no laboratório, abóbada. Lá no laboratório, tem o crânio, ele não é cortado assim, você tira aquela parte superior, é a abóbada craniana. Seios da abóbada, depois vocês vão estudar na neuro, seios da dura mata, da abóbada, a gente chama da abóbada. Então, calvária, pode ser chamada também de calvária ou calota craniana, são sinônimos, eu posso chamar de qualquer um desses nomes. Ele está na estrada de aula, ele está conversando, ele está na mesa. Uma característica do encéfalo, do cérebro, é isso, não tem terminação dolorosa. Vai fazer uma cirurgia no encéfalo, se for uma cirurgia eletiva, marcada e tal, é preferível que o paciente esteja acordado, porque ele vai relatando. Ó, às vezes a pessoa tem um tumor, por exemplo, muito próximo da área da visão, aí o médico vai fazer uma cirurgia, o paciente fica acordado para relatar.
Ah, não, tô vendo tudo preto, sei lá, passou um vulto aqui, estou vendo luzes coloridas, estou vendo, é porque está lá na região. Se vai na região da fala, aí manda ele ficar conversando, bora, conta uma história aí, ele vai fazendo a cirurgia e o paciente contando uma história, contando de 1 milhão, de 1 a 100. Então, ele vai fazendo para a pessoa exatamente relatando o que está acontecendo. Então, o encéfalo ele não tem sensibilidade dolorosa. Anestesia, a pele, o couro cabeludo, o osso, isso aí vai doer, claro. Mas o encéfalo mesmo, ele não tem terminação nervosa dolorosa. Bem, mas os ossos que a gente identifica aqui, nessa região aqui anterior, né, é o osso frontal, aqui os parietais, direita e esquerda, e o occipital. Esses ossos é que vão formar a calota craniana. Entre o frontal e os parietais tem a sutura coronal. Entre os dois parietais, direita e esquerda, tem a sutura sagital. E entre os parietais e o occipital, tem a sutura lambidoide. Então, são as 3 suturas encontradas na calota craniana: sutura coronal, sagital e lambidoide. E a gente já estudou também esses 3 pontos craniométrios: o bregma, o vértex e o lambda, localizado aqui na sutura sagital. Como acidentes anatômicos, é uma região bem simples, né? Não tem muito forame, não tem muita coisa, não. Ele não tem quase nada nessa região superior. É bem convexa, arredondada. E vai ter de acidente anatômico só as eminências parietais. Eminência parietal, a calota craniana, ela tem assim uma forma oval, ó, mas ela é mais dilatada aqui nessa região. Ela é mais convexa aqui para trás, ó. Essa regiãozinha aqui lá atrás, ela se chama eminência parietal. É a parte mais convexa do osso parietal. E também no osso parietal existem 2 foramezinhos aqui, um de cada lado, que são os forames parietais. Por esses forames parietais vão passar umas veias. Elas são chamadas de veias emissárias. E elas vão ligar as veias externas, que estão aqui no couro cabeludo, com as veias internas, que estão lá no encéfalo. Aí elas são chamadas de veias emissárias. Tem alguns foramezinhos no crânio, depois eu vou mostrar o que passa esse tipo de... Vai sempre colocar isso. Passam veias emissárias. E veias emissárias são aquelas veias que comunicam veias extracranianas com veias intracranianas. Essa imagem aqui agora é da vista posterior do crânio. Na vista posterior do crânio, o que sobressai é o osso occipital. Por isso, essa norma, essa vista, também é chamada de norma occipital. Quais são os ossos que eu vou identificar aqui? O occipital, principalmente. Aí, aqui em cima, os parietais. Mas essa parte aqui, inferolateral, já são os ossos temporais. Já a parte aqui posterior do temporal. Já mostrei sutura lambidoide, sutura sagital, sutura lambidoide. Só que a sutura lambidoide, quando ela chega aqui no temporal, ela vai como se bifurcar, vão ter 2 suturas aqui. Essa região posterior do temporal se chama processo mastoide. Eu vou pedir para vocês palparem aqui, o processo mastoide. Aí, entre o processo mastoide e o parietal, tem a sutura parietomastoidea. E entre o processo mastoide e o occipital, tem a sutura occipitomastoidea. Eu chamo sutura occipitomastoidea e parietomastoide. O astério é exatamente a junção de 3 suturas: sutura lambidoide, sutura occipitomastoidea e sutura parietomastoidea. Aí aqui eu já falei é o astério e lá em cima é o lambda. Como acidentes anatômicos importantes que eu vou identificar aqui. A gente tem uma elevação bem no meio, também todo mundo apalpa aí a sua. Essa elevaçãozinha aqui, ela se chama protuberância occipital externa. Inclusive, o músculo trapézio, aquele músculo que a gente estudou aqui no pescoço, ele se fixa aí. Protuberância occipital externa. Aqui está o número 5, né? Aí está melhor do que aqui. Está o número 5. Da protuberância occipital externa, sai uma linhazinha aqui para cada lado, ó. Essa linha se chama linha nucal superior.
também o trapézio se fixa nessa linha nucal superior. Aqui um pouco mais abaixo tem a linha nucal inferior, aqui no 6 e a linha nucal superior. E em algumas pessoas pode aparecer uma linha em cima também. Se ela aparecer uma terceira linha em cima, é a linha nucal suprema. A linha nucal suprema é uma variação anatômica, ela pode estar presente ou não. E a linha nucal superior e inferior, ela vai estar sempre presente nas pessoas. Então, vista posterior do crânio, também simples. Esse crânio aqui, ele tem esses ossozinhos aqui, que são chamados de ossos suturais, diferente. Aí aqui ele vai ter, isso aqui é o processo mastoide, aqui a sutura é o ciclo mastoide e aqui a parieto mastoide. Mas ele apresenta, isso aqui são ossos suturais. Ela vai descer para um lado. Tem aqui. Pois é. Não, mas esse ossozinho aqui não era para existir, é uma variação anatômica. Era para ser só uma linha serreada, termina num ponto único. Não. Isso aqui, ossos suturais, que a linha é para ser uma linha assim, ó, é uma sutura. Quando essa sutura delimita os ossozinhos pequenos aqui, a gente chama de osso sutural. Esse osso sutural, ele está presente em algumas pessoas e outras não. Tanto é que ele nem tem nome, mas só chama assim, ossos suturais. A protuberância tem em todo mundo. Agora, em algumas pessoas é mais elevada, a pessoa chega de forma uma elevação mesmo bem aguda, e em outras pessoas é discreta. O pessoal até diz que quem tem elevado é médio, não sei o quê, não tem essa história, é mediúnico. Mas todo acidente ósseo, em algumas pessoas é bem elevado e em outras pessoas menos. E a protuberância especialmente. Então, estudamos a vista superior do crânio, norma vertical. Estudamos a vista posterior, que é a norma occipital. Agora a gente vai estudar a vista anterior, que se chama norma frontal, a fronte, né? Então, a norma frontal. Ossos aqui inúmeros, que a gente já falou, frontal, parietal, esfenoide, etimoide, lacrimal, nasal, maxila, zigomático, mandíbula, aqui dentro do nariz, outros ossos, etimoides, fômea, concha nasal inferior, então tem vários ossos. De pontos craniométricos, visto aqui, é a glabela e o násio. E nessa região, a gente vai estudar algumas estruturas. Vou falar mais detalhadamente sobre cada uma delas. Fronte é a testa, órbita, essa cavidade que aloja o olho. Órbita não é olho. O olho é chamado de bulbo ocular. E a cavidade no osso, né, no crânio, que aloja o olho é que é a órbita. O nariz, osso externo, a gente tem algumas estruturas do nariz aqui externamente. Proeminência da face, que é a maçã do rosto. E a gente vai estudar também a maxila e a mandíbula. Então, vamos ver aqui primeiro a fronte. A fronte é sinônimo de testa. Testa também é um nome assim, mais popular. A gente chama essa região aqui a fronte. Já vimos a glabela. Os arcos superciliares são essas duas bordas aqui onde tem as sobrancelhas. No osso, tem uma borda aqui de cada lado. Essa bordazinha são os arcos superciliares. Sobrancelha também, anatomia, a gente chama supercílio. Tá? É o supercílio. Cílio e supercílio. Aí esse arcozinho onde está o supercílio é o arco superciliar. E o túber frontal é essa elevação que a gente tem aqui do lado, ó. O frontal, ele é assim convexo, mas ele é mais elevado aqui, e isso se chama túber frontal. E uma característica de gênero é que o túber frontal nas mulheres é mais acentuado do que nos homens. O pessoal diz que é um chifre aqui, já tá aqui no ponto. Mas é porque, assim, existem características. A gente já estudou, por exemplo, do sacro, do ilíaco, né? Tem algumas características, elas são diferentes no gênero masculino e feminino. Uma característica no crânio é essa aqui. É o túber frontal mais desenvolvido nas mulheres do que nos homens. Mera coincidência.
É. A proeminência da face é a maçã do rosto. É formado pelo osso zigomático. E o zigomático tem um orifíciozinho aqui, um foramezinho, que se chama forame zigomático facial. Por aqui vai passar um nervo, que a gente vai estudar no seminário, que é o nervo zigomático facial. Tem o mesmo nome do forame. Forame zigomático facial passa o nervo zigomático facial. Aí, aqui na região mediana, algumas estruturas pertencentes ao nariz. É o nariz, ósseo externo. O nariz, a abertura do nariz no crânio, ela é delimitada aqui superiormente pelos ossos nasais, né, direito e esquerdo, e aqui inferolateralmente pela maxila, também direita e esquerda. Aí, esses 4 ossos, né, 2 nasais e 2 maxilas, eles vão delimitar uma abertura aqui que se chama abertura piriforme. Abertura piriforme em forma de pera é a abertura do nariz no crânio. Só que na abertura piriforme se fixam cartilagens. Aí essas cartilagens revestidas de pele vão deixar outras aberturas aqui, que são as narinas. Então, aqui mesmo na face eu tenho as narinas, mas no crânio eu tenho uma abertura bem maior que a abertura piriforme. Na região mediana, o nariz ele tem uma parede aqui mediana que se chama septo nasal. Também tem a parte cartilaginosa do septo, mas lá atrás é osso. E a parte óssea do septo nasal é formado pelo etimoide, que é esse ossozinho azul aqui em cima, e pelo vômer, que é esse osso rosa aqui embaixo. Então, quais são os ossos que formam o septo nasal? São o etimoide e o vômer. O etimoide está em cima e o vômer está embaixo. Às vezes, o septo nasal, normalmente, ele é mediano. Mas tem pessoas que ele é desviado para o lado direito ou para o lado esquerdo. A gente chama de desvio do septo nasal. E ele também, como é uma partezinha frágil de osso, às vezes fratura também, né? Um murro, uma queda, um acidente. Aí ele pode sofrer fratura, septo nasal. E aqui, lateralmente ao septo nasal, no nariz, existem umas elevações que são chamadas de conchas nasais. A concha nasal inferior é um osso que se chama osso concha nasal inferior. Mas existe a concha nasal média e a concha nasal superior, que elas fazem parte do osso etimoide. Tá? Existem 3 conchas nasais. Concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. A concha nasal superior e a média, elas são partes do etimoide. E a concha nasal inferior é um osso que vai formar aquela elevaçãozinha, osso concha nasal inferior. E a espinha nasal anterior, essa projeção que se forma aqui na região mediana, né, na borda inferior aqui da abertura piriforme. Quando as 2 maxilas se encontram, elas vão formar um pontinho aqui no osso. Aí isso aqui se chama espinha nasal anterior. Então, isso aí é o que você identifica aqui nessa parte óssea aqui do nariz externamente. Na anatomia 2, a gente vai ter uma aula só para estudar nariz. Aí a gente vai estudar tanto a parte externa do nariz como a parte interna. Tem um monte de coisa lá dentro do nariz que a gente não vê no crânio. É uma parte interna. Ó, essa 4ª unidade da anatomia somática, ela vai te preparar para estudar anatomia visceral. A anatomia visceral não tem nada em membro, é tudo na região axial, cabeça, pescoço e tronco. Então, a gente começa estudando cabeça, pescoço e tronco agora, só que a parte somática. E na anatomia visceral, né, no outro semestre, a gente vai estudar as estruturas viscerais da cabeça, pescoço e tronco. É como se fosse uma sequência de estruturas. Agora, a gente vai estudar as órbitas. O que são as órbitas? São cavidades ósseas que contêm os olhos. O olho, como eu já falei, em anatomia a gente chama bulbo ocular, ou globo ocular, mas bulbo. A órbita, ela tem assim um contorno bem evidente, que a gente chama de bordas da órbita. Aqui superiormente eu tenho o osso frontal. Lateralmente tem principalmente o zigomático, mas também participa o frontal. Inferior é o zigomático e a maxila.
E aqui, medialmente, tem a maxila, o frontal e o lacrimal. Eles vão formar esse contorno aqui da órbita, bordas ou margens da órbita. Frontal, zigomático, maxila e lacrimal. E nessa parede posterior, além desses 4 ossos, ainda vão ter mais 3 ossos, que são o esfenoide, o etimoide e essa estruturazinha bem pequena aqui é o osso palatino. Ó, aqui eu aproximei essa órbita aqui, ó. Cortei agora só essa órbita, aproximei para você ver melhor. Então, quais são os ossos que participam da órbita? São 7. 7 ossos formam aqui a órbita. Frontal, zigomático, maxila, lacrimal, etimoide, próximo aqui do nariz, ó. Esfenoide, próximo aqui dessa fossa lateral, e o palatino. E na órbita, a gente vai identificar alguns acidentes anatômicos, algumas aberturas, alguns buraquinhos e algumas depressões também. Esse buraquinho aqui redondinho se chama canal óptico. No canal óptico vai passar a artéria que irriga o olho, artéria oftálmica, e vai passar também o nervo responsável pela visão, que é o nervo óptico. Os membros, eles são inervados por nervos espinhais, que são 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeno. Vou formar o plexo braquial e o plexo lombosacral. A cabeça, ela é inervada por nervos cranianos. Quantos são os nervos cranianos? Quem lembra? O quê? Esqueceram? Quantos são os nervos cranianos? 12 pares. 12 pares. São 12 pares numerados em algarismo romano de 1 a 12. Então, nesse orifíciozinho aqui vai passar o nervo óptico. É o segundo par de nervo craniano, responsável pela visão. Lesão do nervo óptico, cegueira. Você perde a visão daquele olho. A sorte é que são 2 nervos ópticos, né? Às vezes a pessoa perde a visão do olho, fica só com a visão, né, monocular, só um olho. Então, o que é que passa do canal óptico? Nervo óptico e artéria oftálmica. Aí tem 2 aberturas, não são redondinhas, como o canal óptico, elas são assim uma fenda, compridinha assim, ó. Aí eu chamo de fissura orbital. Essa aqui é a fissura orbital superior e aqui é a fissura orbital inferior. Na fissura orbital superior, vão passar 4 nervos e uma veia. Como é que são chamados os nervos? Nervo número 3, que é o oculomotor. Nervo número 4 é o troclear. Nervo número 6 é o abducente. Esses 3 nervos, oculomotor, troclear e abducente, eles controlam o movimento do olho, olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Cada um vai controlar um movimento diferente, mas eles são nervos motores do olho. 3, 4 e 6. E vai passar um 4º nervo, chamado de nervo oftálmico, que ele é responsável pela sensibilidade dolorosa, tátil do olho. Tá? Nervo oftálmico. É um deles. É o oculomotor que faz aquilo ali. Agora, isso aí vamos estudar em anatomia visceral. Então, quais são os nervos que passam na fissura orbital superior? Nervo oculomotor, que é o 3, nervo troclear, que é o 4, nervo oftálmico, a gente chama, é o 5º, só que uma parte do 5º. É a primeira divisão do trigêmeo, e o nervo abducente, que é o 6, ou seja, 3, 4, 5 são uma parte do 5 e o 6. Tá? E vai passar a veia oftálmica. O sangue, ele chega no olho pela artéria oftálmica, pelo canal óptico, e sai do olho pela veia oftálmica, que passa aqui na fissura orbital superior. Como eu falei, no MURI, vai ter um quadrozinho com os orifícios, o que é que passa em cada orifício desse. Professora, qual é o nome do 4? Tem que saber? Tem. Mas vocês vão estudar agora
Aí vocês vão falar isso aí no seminário de cabeça. A gente vai estudar na anatomia visceral, vocês vão estudar na neuroanatomia, vocês vão estudar isso aí N vezes. Vão aprender, querendo ou não, vão ter que aprender. Tá? Lá no MURI, na parte de crânio, tem uns quadros lá. Um dos quadros é sobre isso. Depois você olha no MURI, tá? No capítulo de crânio. Então, essas três... E aqui, a fissura orbital inferior, na fissura orbital inferior, vai passar uma artéria e uma veia nervo, que eles vão passar também nesse foramezinho aqui, que se chama forame infraorbital, portanto, as estruturas também são infraorbitais. Artéria, veia e nervo infraorbital. Passa aqui. Então, são as três aberturas principais, que tem outras aberturas também, não vou falar sobre elas, mas essas são as três aberturas principais da órbita. Canal óptico, fissura orbital superior, fissura orbital inferior. Existe também aqui na órbita a fossa da glândula lacrimal e a fossa do saco lacrimal. Glândula lacrimal produz a lágrima, claro. Ela vai estar localizada bem aqui nessa região, ó, lateralmente. Ela fica aqui do ladinho, ó, a glândula lacrimal, dentro da órbita, aqui lateralmente. Aqui no osso frontal. Aí essa depressão aqui é a fossa da glândula lacrimal. E aqui, medialmente, na órbita, tem uma depressãozinha aqui também, ó, que é a fossa do saco lacrimal. Quando a minha lágrima é produzida aqui, na órbita, no olho, produzida aqui na glândula lacrimal, aí quando eu pisco, a lágrima ela vem aqui para o meio, ó. Aí quando ela vem aqui para o meio, ela entra dentro de um saco. Aí se chama saco lacrimal. Aí aqui tem a fossa do saco lacrimal. Tá? Aí depois ela vai... e, na verdade, quando ela entrar no saco lacrimal, ela vai lá para dentro do nariz. Já chorou e o nariz fica todo cheio. Ali é lágrima também. Uma parte ela vem por aqui, né? Escorre, mas outra parte ela entra lá dentro do nariz. Tem até um buraquinho na pálpebra, é o ponto lacrimal superior e o ponto lacrimal inferior. Na verdade, o tempo todo, a lágrima está entrando lá no saco lacrimal. Ela só vem aqui para a face quando é produzida em excesso, quando você está chorando. Mas o tempo todo, ela está entrando lá na cavidade nasal. Só que é pouquinho, e quando eu respiro, ela evapora, ela desaparece aí. Tá? Então, lateralmente tem a glândula lacrimal, ocupando a fossa da glândula lacrimal, e medialmente tem o saco lacrimal, ocupando a fossa do saco lacrimal. Lubrificar o olho, exatamente. Para umedecer e lubrificar o olho, principalmente a córnea, que é essa parte mais anterior mesmo do bulbo ocular. E aqui nessa borda superior, o frontal, tem essa entradazinha aqui no osso que se chama incisura supraorbital. Por aqui vai passar artéria, veia e nervo supraorbital. Aqui, ó, esse aqui é o forame infraorbital, mas ele fica aqui na maxila. Forame infraorbital e incisura supraorbital. Aí, tanto na incisura como no forame, vai passar artéria, veia e nervo de mesmo nome. Tudo a gente vai falar no seminário. Esses que vão aqui no supraorbital, eles vão para a testa, vão suprir a testa. E aqui, eles vão suprir aqui, ó, a bochecha. Às vezes, você faz alguns procedimentos, você anestesia aqui essa região. Passa um nervozinho responsável pela sensibilidade aqui, ó, da pele aqui da face. Então, isso aí é o que você vai identificar na órbita. Nessa vista anterior, também uma estrutura muito importante aqui é a maxila, esse osso verde aqui. São duas maxilas, aqui tem a sutura intermaxilar, aí tem a maxila direita e a maxila esquerda. A maxila é um osso bastante irregular. A parte assim central dela, da maxila, se chama corpo da maxila. O corpo da maxila, ele é oco internamente, e essa cavidade que tem aqui dentro se chama seio maxilar, que só contém ar, E aqui também na maxila tem esse forame que eu já tinha mostrado aqui, que é o forame infraorbital, por onde vai passar artéria, veia e nervo infraorbital. E a maxila, como é um osso irregular, ela tem assim umas projeções, umas pontas,
que a gente chama de processos. Essa pontinha da maxila que vem aqui para cima se chama processo frontal, que vai se articular com o osso frontal. Essa pontazinha que vai aqui para o lado, se articular com o zigomático, é o processo zigomático da maxila. Processo frontal da maxila, processo zigomático da maxila. Essa parte que vem aqui para baixo, que aloja os dentes, é o processo alveolar da maxila. Aloja os dentes superiores. E tem uma parte da maxila que dobra para formar o céu da boca. Vai lá para trás, formar o palato. Aí é o processo palatino da maxila. Então, a maxila é formada pelo corpo e 4 processos. Processo frontal, processo zigomático, processo alveolar e o que vai lá para o céu da boca, o processo palatino. Tá aqui o processo palatino. E aqui a mandíbula. A mandíbula, ela é importante porque é o único osso móvel do crânio. O osso do crânio que tem mobilidade individualmente é a mandíbula. Essa mobilidade é importante para mastigação, para fonação, né? E a mandíbula, também um osso irregular, é formado por 3 regiões. Essa parte aqui anterior da mandíbula, né? Essa parte toda aqui anterior é o corpo da mandíbula. Aí a mandíbula aqui, ela dobra assim para cima, ó, de cada lado. Essa parte que sobe aqui de cada lado são os ramos da mandíbula. São os ramos. E aqui o encontro do ramo com o corpo, essa regiãozinha aqui lateral, é o ângulo da mandíbula. O ângulo da mandíbula, ele tem também uma diferença de gênero. Homem é assim mais quadrado. E mulher é assim mais obtuso, assim mais aberto. Inclusive, quando o homem quer ter assim, uma característica mais máscula, ele bota, faz um procedimentozinho aqui, né? Preenchimento. Aí fica com esse ângulo mais, né, definido, que é uma característica masculina. Mulher, normalmente, ele tem assim mais arredondado. Então, corpo, ângulo e ramos. No corpo, o que é que a gente vai identificar aqui no corpo? O corpo, ele tem uma face externa e uma face interna, né? Que fica voltada lá para dentro da boca. E apresenta uma borda superior. Na borda superior estão implantados os dentes nos alvéolos. Alvéolo é o buraquinho que entra o dente. Aí essa parte aqui superior, essa borda superior, é a parte alveolar. E essa borda inferior, a gente chama de base da mandíbula. A mandíbula termina aqui, é a base dela. E aqui onde estão os dentes, é a parte alveolar. E tem alguns acidentes aqui na mandíbula. O queixo é o mento. Então, tudo que tem aqui no queixo, a gente chama mentual. Essa elevação que tem bem no meio aqui é a protuberância mentual. A gente tem uma elevaçãozinha aqui, ó, protuberância mentual. E aqui do lado tem um foramezinho de cada lado, forame mentual. Nesse forame mentual passa artéria, veia e nervo mentual. Também alguns procedimentos de anestesia aqui nessa região. Se você anestesia aqui, vai anestesiar lábio inferior e mento. Aí forame mentual, passa artéria, veia e nervo mentual. A linha oblíqua, essa borda aqui, ó, essa linhazinha aqui bem definida, é como se fosse aqui a continuação da borda anterior do ramo. A gente vai estudar alguns músculos que se fixam aqui, né? Borda, linha oblíqua. Protuberância mentual, forame mentual e linha oblíqua, elas ficam na face externa. Na face interna tem também uma linha, só que essa linha se chama linha miloioidea. Na linha miloioidea vai se fixar o músculo miloioideo. O mesmo nome, linha, músculo, tem artéria, veia e nervo vai nessa região também. Tudo miloioideo. E linha miloioide, essa formação aqui, essa elevação. E essa depressãozinha aqui, porque assim, tem uma elevação, aí perto da elevação tem um fundinho. O fundinho é o sulco miloioide. E a elevação é a linha miloioide.
Na linha miloióide se fixa o músculo miloióide. E no sulco miloióide vai passar a artéria, veia e nervo miloióide. Isso. Sulco é uma depressão. Normalmente, quando o osso tem assim, uma depressão, é porque vai passar alguma coisa ali. Aqui vai passar a artéria, veia e nervo miloióide. Essa linha miloióide, ela vai dividir essa face medial do corpo da mandíbula em duas regiões, duas depressões. Essa depressão aqui, antero-superior, se chama fóvea sublingual. Opa, aqui, ó. Aqui é a linha, né? Aí essa parte que fica aqui, na frente e acima da linha, é a fóvea sublingual, onde fica uma glândula salivar, que se chama glândula sublingual. E essa parte aqui atrás é a fóvea submandibular, que fica uma outra glândula salivar, que é a glândula submandibular. Então, as duas fóveas, submandibular, que fica atrás, e sublingual, que fica na frente, elas vão alojar as glândulas salivares, sublingual e submandibular, o nome das glândulas. Aqui nessa figura de baixo, ó, isso aqui é a linha miloióide, isso aqui é o sulco miloióide, e aqui é a fóvea submandibular, e aqui é a fóvea sublingual. Aqui na região mediana, né, aqui internamente, tem uma elevaçãozinha aqui que se chama espinha mentual. Também ela é muito chamada de espinha de galho, crista de galho, na verdade. Aqui vai se fixar um músculo. Tá? Aliás, desculpa, gente. Espinha geniana, tá? Não é a galho. Galho é em outro lugar. É espinha geniana. Aqui vai se fixar os músculos gênio, glosso, gênio, ióide. Também a gente vai estudar no seminário. A espinha mentual, também chamada de espinha geniana. É aqui a espinha geniana, mentual. E aqui do lado vai ficar uma depressãozinha de cada lado, que se chama fossa de gástrica. Aí na fossa de gástrica vai se fixar também o músculo aqui do pescoço, que é o músculo de gástrica. Então, é isso aqui, as principais. Se você for estudar mandíbula lá no Atlas, tem muito mais coisa do que isso. Né? Aqui eu botei a maioria, os principais, mas ainda tem algumas coisinhas a mais. Então, isso aí o corpo. E ainda tem também o ramo. Vamos falar agora o ramo da mandíbula. O ramo da mandíbula, né, são dois, ramo direito e ramo esquerdo. Ele tem uma face lateral e uma face medial. E tem contornos que a gente chama de bordas. Borda anterior, borda superior e borda posterior. Nessa borda superior, ela vai formar assim duas pontinhas, né? Uma anterior e outra posterior. Essa pontinha aqui posterior se chama processo coronoide. Gente, agora um detalhe. Isso de crânio, que aqui parece ser super complicado, quando você chega no laboratório, você faz 2 vezes isso aqui, você já sabe de tudo. Crânio, à primeira vista, parece a coisa mais difícil da anatomia. Depois, você faz 2 vezes, você percebe que é uma coisa super simples. Tá? Não é difícil dar crânio, não. Mas tem que ser mais fácil no laboratório. Pega um crâniozinho, vai repetindo isso aqui. E depois eu vou mostrar para vocês também. A gente tem uns pulposezinhos também que ajudam. Você, dá o nome, a bolinha para você ir clicando em cima. Mas esse aqui da frente é o processo coronoide da mandíbula. Opa, esse aqui, ó. Processo coronoide da mandíbula. E esse aqui de trás é o processo condilar da mandíbula. Também chamado de côndilo da mandíbula ou ainda cabeça da mandíbula. Tá? Esse aqui, ó. Toda essa elevação aqui, o côndilo da mandíbula é que vai se articular com o osso temporal. Você abrir e fechar a boca. Ela é que vai participar da ATM, articulação temporomandibular.
O nome dessa articulação é abreviada por ATM, tá? Articulação temporomandibular. Então, o processo condilar é uma superfície articulada, ATM. E o processo coronoide, aqui vão se fixar músculos, músculo da mastigação. Também depois vocês vão ajudar no seminário. E entre o processo coronoide e o processo condilar, fica assim uma depressãozinha, ó. Essa depressão, ela se chama incisura da mandíbula. Na borda superior, tem 3 coisas: o processo coronoide, o processo condilar e a incisura da mandíbula. E o processo condilar, ele é assim mais dilatado, e quando ele se estreita aqui, é o colo da mandíbula. E como eu já falei, tem livro que chama processo condilar, tem livro que chama cabeça. É a cabeça da mandíbula e o colo da mandíbula, é mais estreitozinho aqui, ó. Às vezes fratura essa região, num trauma, no acidente. O forame da mandíbula é esse forame aqui, localizado aqui na face medial do ramo da mandíbula, e pelo forame da mandíbula vão passar artéria, veia e nervo alveolar inferior, que vão suprir os dentes. É a artéria, a veia e o nervo, que vai passar aqui por um canalzinho, um túnel dentro da mandíbula, e vai suprir cada um dos dentes. Vai dar artéria, veia e nervo para cada dente aqui inferior. Então, artéria, veia e nervo alveolar inferior. Vai entrar na mandíbula mesmo, né? Porque mandíbula, gengiva é essa mucosa externa. Ela vai entrar dentro do osso mesmo. Esse orifício que você vê aqui é o forame da mandíbula. Aí ele continua por um túnel dentro da mandíbula, que é o canal da mandíbula, tá? O que eu vejo é o forame, e lá dentro tem um túnelzinho que eu não estou vendo. Esse túnel é o canal da mandíbula. Dentro do túnel, no forame e no canal, passa a van, alveolar inferior. Essa pontinha aqui de osso, assim, próxima que é o forame da mandíbula, se chama língula. Parece uma língua, e uma pontinha assim, arredondada, é a língula. Aqui vão se fixar ligamentos. E aqui o sulco miloióide que eu já tinha mostrado. A linha e o sulco. No sulco também vai passar a van miloióidea. A língula, essa pontinha aqui, óssea. O canal, o forame é o orifício. Tem um buraquinho, que é o forame. Aí, próximo do buraquinho, tem assim uma elevaçãozinha de osso, uma pontinha de osso. A pontinha de osso é a língula. O buraco no osso é o forame. Então, isso aí é o que a gente identifica na mandíbula. Hã? Imagina se eu tivesse botado tudo, né? Bem, estudamos vista superior do crânio. Não vai dar para... Essa aula até que hora mesmo? 4h20. Vou já encerrar. Estudamos vista superior do crânio, vista posterior do crânio, vista anterior do crânio, falta a vista lateral do crânio e a vista inferior do crânio. Que a vista inferior do crânio é a mais complexa, na verdade. A mais complicada é a vista inferior, porque é exatamente a ligação do crânio com o restante do corpo, né? Onde vai passar a medula espinhal e o mais número de artérias, veias e nervos. Mas nessa vista lateral, os ossos, né, a gente já sabe, não vou repetir, também vamos encontrar aqui o pitério e astério e alguns acidentes anatômicos. Ela é mais simples. Esse aqui é o esfenoide. Não. O esfenoide, ele aparece de um lado e do outro, mas ele é um osso só, porque lá embaixo ele une. Ele é esse aqui, ó. Ele aparece assim de um lado, do outro, mas aqui ele é unido. Ele é um osso apenas, osso esfenoide, ele é ímpar. Porque como ele aparece, né, assim, de um lado e do outro, às vezes dá a impressão que ele é par, mas é ímpar. Bem, nessa vista lateral do crânio, gente, vamos lá, vou mostrar só esse slide aqui, ó.
A gente encerra aqui e depois, em outra aula, eu mostro o restante. Ó, a principal estrutura que a gente vai estudar aqui é o osso temporal. E o osso temporal é um osso importante porque ele aloja o ouvido, né? Todas as estruturas do ouvido, da audição, do equilíbrio estão dentro do osso temporal. Essa parte aqui superior do osso temporal parece uma escama, parece assim uma escamazinha de peixe, porque aqui é a sutura escamosa, aí aqui é a parte escamosa do temporal. E essa sutura aqui entre o temporal e o parietal é uma sutura escamosa. Linhas temporais são essas linhas aqui, ó. Elas, na verdade, nem estão assim no osso temporal, elas estão principalmente no frontal e no parietal. Mas são duas linhazinhas onde vai se fixar um músculo importante da mastigação, que fica aqui lateralmente, que é o músculo temporal. Quando você aperta um dente no outro, você sente esse músculo aqui se contraindo, ó. No movimento, isso aqui? Morde, assim, batendo um osso no outro, um dente no outro. Maria! Não, senhora. Exato. Ó, aqui do lado vai ter esse músculo principal, que é o músculo temporal. Aí aqui tem os músculos auriculares, que ele move, mas assim, move bem pouquinho, né? Tem pessoas que movem mais, tem pessoas que movem menos, mas os músculos auriculares, eles não são bem desenvolvidos na espécie humana. Em outros animais, eles são bem desenvolvidos, né? Tem animal que o elefante mexe, a gente não, nossa orelha, ela movimenta muito pouco, porque os músculos auriculares, eles são pouco desenvolvidos no homem. Mas esse músculo que está aqui mesmo é o músculo temporal. Toda essa região aqui, ó, a gente chama de fossa temporal. A fossa temporal, ela envolve os ossos temporal, esfenoide, frontal e parietal. Essa depressão onde tem o músculo temporal. O músculo temporal é um músculo bem volumoso, importante. É um dos principais músculos da mastigação, ele e o masseter. O arco zigomático é essa barrazinha de osso aqui, ó. O arco zigomático ele é formado pelo osso zigomático e pelo osso temporal. É a junção deles dois. É bem, ó, essa elevação que eu toco aqui, ó. Tem aqui o ouvido, aí bem na frente do ouvido tem uma elevação aqui, ó. Essa elevaçãozinha é o arco zigomático. Ela é assim bem projetada aqui lateralmente e fratura muito em acidente, queda. Não é aqui na frente, não, é aqui do lado mesmo, ó. Elevaçãozinha aqui, arco zigomático. E o arco zigomático é formado pelo osso zigomático e pelo osso temporal. O tubérculo articular do temporal é essa elevaçãozinha aqui, ó. E próximo dela, aqui posterior, tem uma depressão que encaixa a mandíbula, que é a fossa mandibular. O côndilo da mandíbula se articula com a fossa mandibular do temporal e com o tubérculo articular do temporal. Quando eu estou com a boca fechada e os dentes cerrados, o côndilo da mandíbula ele se articula com a fossa mandibular do temporal. Mas quando eu abro a boca, a mandíbula ela desliza um pouquinho para frente. Aí o côndilo da mandíbula ele fica se articulando com essa elevação aqui. Isso aqui vem para frente e fica aqui, ó. Aí tubérculo articulado temporal. Então, tubérculo articulado temporal e fossa mandibular são duas regiões do temporal que se articulam com o côndilo da mandíbula. Não, é ósseo mesmo. É ósseo. Faz uma cirurgia mesmo ortognática, às vezes corta mesmo um pedacinho do osso, muda o formato do osso, faz como se fosse um Vzinho aqui, aí aproxima. A cirurgia pode ser só na mandíbula ou pode ser mandíbula e maxila. Eles podem, em vez de empurrar a mandíbula para trás, projetar a maxila para frente. É feito um estudo, né? Qual é que vai ficar da melhor estética? É mexer só na mandíbula, só na maxila ou dois. Às vezes é necessário os dois. É dentista que faz. Cirurgia ortognática se chama. Fissura palatina. Ali é uma falha no desenvolvimento do osso.
palato, ele não fechou, ele tem uma fissura palatina. E quando envolve o lábio também, é o lábio leporino. Isso. Então, meato acústico externo é a aberturazinha do ouvido. O ouvido, ele tem uma parte externa, o ouvido, na verdade, ele tem o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é a orelha e o meato. Aí o meato já vai entrando no osso, né? Que o meato, aí o ouvido médio e o ouvido interno, eles estão todos aqui dentro do osso temporal. Então, essa aberturazinha do ouvido é o meato acústico externo. Você vê que fica muito próximo da ATM. Às vezes a pessoa tem uma dor aqui, não sabe se é o ouvido ou a ATM. Às vezes vai no otorrino, não, é o dentista, ou vice-versa. Porque eles ficam muito próximos e a dor, às vezes, confunde um pouco. Mas são muito próximos, ouvido e ATM. Aí, aqui embaixo, o osso temporal, ele tem duas projeções. Essa aqui, mais arredondada, assim, que fica atrás do ouvido, é o processo mastoide. E esse aqui, que parece um estilete fininho, é o processo estiloide. Tanto o processo estiloide como o processo mastoide, eles servem para a fixação de músculos e ligamentos. Um dos principais músculos aqui do pescoço é o músculo esternocleidomastoideo. Ele vai fixar exatamente aí no processo mastoide. E no processo estiloide também vão se fixar vários músculos. Né? Duas projeçõezinhas, processo mastoide e processo estiloide. Fossa temporal eu já tinha mostrado, essa depressão aqui, onde se localiza o músculo temporal. E aqui embaixo do arco zigomático, se eu tirar a mandíbula daí, vai ficar uma depressão aqui embaixo, que é a fossa infratemporal. As duas fossas, temporal e infratemporal, elas são separadas pelo arco zigomático. Só que a fossa infratemporal, ela fica assim, coberta pela mandíbula. Se eu tirar a mandíbula, é que eu vou ver a fossa melhor aqui embaixo. Lá no laboratório vocês vão ver melhor. Então, isso aí é o que você vê aqui nessa vista lateral do crânio. O ligamento nucal, ele vai estar aqui na nuca, ele vai se fixar lá na protuberância occipital externa e na crista occipital externa, que eu vou mostrar depois a crista, eu só mostrei a protuberância. Mas ele fica aqui, dividindo os músculos da nuca num compartimento direito e no esquerdo. O ligamento tem bem no meio aqui. Aí ficou faltando a vista inferior do crânio, que a gente vê na outra, depois eu explico, ou no laboratório ou em outra aula. Certinho? Gente, ó, mas vou repetir. Crânio, primeira vista parece ser difícil. Não é difícil. Ó, presta atenção. Vocês em casa vão entrar no Purpose Games. E aí lá só coloca o crânio. Tem vários jogos de crânio. Vista anterior, lateral, posterior. Já podem ir treinando lá antes da prática. Hã? Na verdade, as cabeças que a gente tem lá, tá com o músculo, as artérias, com as veias. A parte de crânio a gente vai estudar só artificial. Quando for estudar músculo, artéria, veia, aí é de cadáver mesmo. Gente, olha, não esqueçam que a aula de quinta-feira eu vou dar 15 horas. Ou 13 horas. 1 hora aqui nessa sala.